Bom, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso quarto bloco dessa aula e, conforme prometido, vamos conversar um pouco sobre o ius cogens, que é importante para a afirmação da universalidade dos direitos humanos. O ius cogens é formado por normas que integram o chamado direito internacional peremptório. O que é isso? São normas obrigatórias para todos os estados que não podem delas dispor. Os estados não podem dispor dessas normas, elas são obrigatórias. Elas constituem obrigações erga omnes, obrigações impostas, portanto, a todos os estados. Obrigações que não podem ser derrogadas nem mesmo por tratados. A respeito do ius cogens, eu trago aqui um trecho do meu querido amigo professor André de Carvalho Ramos, que diz o seguinte: tais normas cogentes, obrigatórias, peremptórias de direito internacional são aquelas que contêm valores considerados essenciais para a comunidade internacional, prevalecendo quando em choque com outras normas do direito internacional. O ius cogens vem a ser o conjunto de normas internacionais insuscetíveis de serem derrogadas por outra norma, que não seja uma norma pertencente ao mesmo ius cogens. Portanto, o ius cogens é um conjunto de normas obrigatórias que os estados não podem dispor, não podem se negar a cumprir, nem mesmo fazendo um tratado que os desonere dessas obrigações. São normas essenciais ao direito internacional, que veiculam valores essenciais ao direito internacional e que são indisponíveis. Bom, como é que eu posso saber que o ius cogens existe? O ius cogens já foi reconhecido em vários documentos. Por exemplo, na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, no Estatuto de Roma, que estabelece o Tribunal Penal Internacional, no Tribunal Internacional Penal da ex-Iugoslávia e, um caso que é importante para nós brasileiros, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Villagrán Morales, Meninos de Rua da Guatemala, no voto do brasileiro Cansado Trindade. Isso aqui tem uma importância especial porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos integra o sistema regional americano, do qual nós fazemos parte aqui no Brasil. Portanto, o ius cogens é formado por normas cogentes, imperativas, obrigatórias no âmbito internacional. É uma exceção à regra de que os estados têm a sua vontade respeitada no direito internacional. Aqui são normas que independem da vontade dos estados. No direito internacional, a Declaração Universal das Nações Unidas, ela integra o ius cogens. A Declaração Universal de Direitos do Homem integra o chamado ius cogens. Portanto, é algo que integra um direito internacional obrigatório, independente da vontade dos estados. Por isso, os direitos humanos independem de previsão formal, seja em tratados, seja no âmbito interno dos estados. A dispensabilidade de previsão formal para as normas do ius cogens reforça, inclusive, a ideia de universalidade dos direitos humanos. Então, se os direitos humanos não precisam estar escritos e se eles integram o ius cogens, composto por normas obrigatórias para todos os estados, os direitos humanos são universais. Eles devem ser reconhecidos, independentemente de previsão, em todos os cantos do planeta em que vivemos. Bom, ainda em relação à Declaração da ONU de 1948, o professor André Ramos Tavares chama a atenção para o fato de que se trata do primeiro texto jurídico internacional que apresenta um catálogo completo dos direitos humanos. De fato, o rol de direitos previsto na Declaração de 48 é muito amplo, é muito completo. Eu destaco, dentre os direitos ali previstos, os seguintes.
Temos o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à vida, o direito à segurança pessoal, o direito à vedação à escravidão, o direito à vedação da tortura e de tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, o direito ao reconhecimento como pessoa, o direito à efetividade dos remédios judiciais, o direito à vedação à prisão arbitrária, o direito à independência e imparcialidade do judiciário, o direito à presunção de inocência, o direito ao asilo político, o direito à nacionalidade, o direito ao matrimônio com pleno consentimento dos nubentes, o direito à propriedade, o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, o direito à liberdade de opinião e expressão, o direito à liberdade de reunião e associação pacífica, o direito à liberdade de participação política, o direito à segurança social e a implementação dos direitos econômicos, sociais e culturais, o direito ao trabalho, o direito ao repouso e ao lazer, o direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, o direito à educação, o direito à participação na vida cultural. Portanto, é um rol completo, um rol muito bom de direitos previsto no plano internacional, na Declaração de 48. Interessante anotar que a Declaração de 48 também prevê deveres, não prevê apenas direitos, prevê deveres. Vejam aqui a previsão de deveres na Declaração Universal dos Direitos do Homem, mais especificamente no artigo 29, item 1, que afirma que todo ser humano tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Então, há deveres do ser humano para com a comunidade a qual ele pertence. Isso é muito interessante, porque isso nos remete à ideia também de deveres fundamentais em relação a prestações ligadas a direitos humanos. Então, isso é algo que nós encontramos. Então, se nós formos olhar na nossa Constituição atual, por exemplo, nós encontramos a existência de deveres, por exemplo, em relação ao meio ambiente, em relação à educação e a outros direitos fundamentais. Bom, a Declaração das Nações Unidas iniciou o processo de construção do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, que hoje se encontra em um estágio avançado, embora tenha ainda muitos desafios, muitas deficiências, e seja um sistema que se encontra sob constante ameaça. Há uma ameaça aos direitos humanos, seja por parte de vários estados, seja por parte até de determinados grupos organizados da sociedade em muitos países, que é algo inexplicável, mas existe, inexplicável do ponto de vista racional. Há grupos de pessoas que se opõem à existência de direitos humanos. O sistema internacional, ele é visto mais detidamente em outra aula do nosso curso, mas em linhas gerais nós temos no Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos um sistema global e alguns sistemas regionais, o sistema europeu, o africano, o interamericano e o asiático, que é um sistema ainda incipiente, e nós pertencemos ao sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, e isto é detalhado em outra aula do nosso curso. Mas cada um desses subsistemas possui documentos relativos aos direitos humanos em geral, como é o caso da Declaração Universal dos Direitos do Homem, possui também documentos relativos a direitos humanos específicos, como, por exemplo, a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, e também cada um desses subsistemas possui mecanismos de imposição de sanções por violações a direitos humanos. Então, podemos ter, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos impondo sanções ao Brasil, por exemplo, por violar direitos humanos. Isso é importante porque a possibilidade de condenação do Brasil no âmbito do sistema internacional sancionador de violações aos direitos humanos é um dos requisitos do incidente de deslocamento de competência previsto na nossa Constituição. O IDC pode ser movido no STJ, no Superior Tribunal de Justiça,
pelo Procurador-Geral da República, na forma prevista no artigo 109, inciso 5º-A e parágrafo 5º da nossa Constituição. Nossa Constituição diz o seguinte: compete aos juízes federais processar e julgar, inciso 5º-A, as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo, que diz o seguinte: nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então é possível, por força da possibilidade de violação de direitos humanos, de condenação do Brasil no sistema internacional, que o STJ, a partir de uma representação formulada pelo Procurador-Geral da República, julgue procedente o incidente de deslocamento de competência e transfira a competência da Justiça Estadual, por exemplo, para a Justiça Federal. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nos IDCs 1 e 2, este instrumento, o incidente de deslocamento de competência, possui 3 requisitos básicos. O primeiro é a existência de grave violação de direitos humanos. O segundo é o risco de responsabilização internacional decorrente do descumprimento de obrigações jurídicas assumidas pelo Brasil em tratados internacionais. E o terceiro é a incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer respostas efetivas. Então, aqui estão os requisitos previstos pelo Superior Tribunal de Justiça. Bom, vamos passar a estudar agora um outro tema muito importante quando se trata de direitos humanos e direitos fundamentais, que são as suas características. Esse tema possui, na doutrina, abordagens múltiplas, ele pode ser sistematizado de várias maneiras diferentes, e eu fiz aqui a seguinte sistematização para esta nossa aula. Nós vamos falar sobre as seguintes características: a historicidade, a inalienabilidade, a personalidade, a imprescritibilidade, a irrenunciabilidade, a constitucionalização, a inviolabilidade, a vinculação dos poderes públicos, a aplicabilidade imediata, a limitabilidade ou relatividade, a indivisibilidade e interdependência, a não taxatividade, a proibição de retrocesso, a concorrência e a universalidade. Então são as características que nós vamos estudar nessa nossa aula, a começar com a historicidade. Como lembra um querido professor e amigo, Walter Cláudio Rotenburg, professor da nossa pós-graduação, há 2 visões sobre a historicidade que merecem menção. Uma primeira visão da historicidade é a que diz que existem direitos que são comuns à história de diversas sociedades. Então, o fato de pertencerem à história de várias sociedades dá a esses direitos a característica da historicidade. A segunda visão é a de que a historicidade decorre de uma concepção que o professor Walter chama de otimista ou romântica, é uma concepção de cunho evolucionista, segundo a qual, no curso da história, os direitos fundamentais clássicos são aperfeiçoados e novos direitos surgem. Então, é uma concepção na qual os direitos humanos são universais, porque eles são reconhecidos, modificados ou mesmo desaparecem no correr do tempo em determinados contextos históricos. Os direitos humanos são históricos porque eles são fruto de um processo histórico de lutas. Nós já conversamos hoje dizendo que eles não são um dado, nós não encontramos esses direitos humanos como direitos dados pela natureza. Eles são construídos na história da humanidade. Há uma afirmação gradual desses direitos que possuem uma índole evolutiva conforme vão surgindo novas necessidades ou novas ameaças à dignidade. Então, os direitos humanos, se eles existem para proteger a dignidade, e se há novas formas de ameaças à dignidade,
se exige que novos direitos surjam para fazer frente a essas novas ameaças à dignidade. Bom, e se é assim, se podem surgir novos direitos fundamentais a partir das novas necessidades, a sociedade humana é dinâmica, ela não é estática, e sendo dinâmica, a preservação da dignidade humana, ela passa a exigir novos aspectos, e essas novas exigências se transformam em novos direitos. Quais seriam direitos fundamentais novos, né? Podemos falar em direitos humanos ou fundamentais novos? Acreditamos que sim. Por exemplo, um direito muito debatido nos últimos tempos tem sido um direito humano ao acesso à internet. O acesso à internet, para muitos, tem se transformado em um verdadeiro direito humano. Na Finlândia, desde 2010, o acesso à banda larga é um direito de todos os cidadãos, por exemplo. Então é tido como um direito fundamental. Também na Estônia desde 2000, inclusive, o acesso à internet é um direito fundamental, e na Estônia há mecanismos, inclusive, de teledemocracia, do exercício de direitos políticos através da internet. A Estônia, desde 2005, trabalha com o voto pela internet. Nas eleições de 2011, por exemplo, 15% dos eleitores votaram pela internet na Estônia. Também há o reconhecimento, em alguma medida, de um direito humano ou fundamental, o acesso à internet, na França, na Grécia e nas Nações Unidas. Nas Nações Unidas já se entende que o acesso à internet deve ser entendido como um direito humano. No Brasil, nós não temos a previsão do acesso à internet como um direito fundamental ainda. Eu digo ainda porque já há propostas de emenda à Constituição tramitando no Congresso Nacional justamente com este objeto. Vejam, por exemplo, a PEC número 6 de 2011 do Senado, que modifica a Constituição para, no artigo 6º, incluir o seguinte: são direitos sociais a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia ou lazer, o acesso à rede mundial de computadores, internet, a segurança, a previdência, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Portanto, nós temos uma proposta de emenda constitucional que inclui, dentre os direitos sociais, o acesso à rede mundial de computadores. Então, nós, possivelmente, em breve, teremos o acesso à internet como um direito fundamental social no Brasil. Outra característica é a inalienabilidade ou indisponibilidade. Direitos humanos e direitos fundamentais são intransferíveis, indisponíveis, inegociáveis, inalienáveis. São coisas fora do comércio. Direitos humanos e fundamentais não podem ser objeto de negócio jurídico. Eles são desprovidos de conteúdo econômico patrimonial. Isso significa que o titular de um direito humano ou fundamental não pode tornar impossível, física ou juridicamente, o exercício por si mesmo dos seus direitos fundamentais. Ele não pode juridicamente se desfazer de seus direitos humanos e fundamentais. Eles são indisponíveis. E o fundamento da indisponibilidade é a dignidade da pessoa humana. Ninguém, nem mesmo o próprio titular, pode dispor da sua dignidade como pessoa humana. Por isso, o consentimento do próprio titular não é suficiente para tornar necessariamente legítimo qualquer ato ou negócio jurídico que possa afetar seus direitos humanos e fundamentais. Então, a pessoa consentir não é suficiente. Ninguém pode, nem mesmo consentindo, negociar sua liberdade e tornar-se escravo. Ninguém pode, mesmo consentindo, vender partes do corpo humano. Inclusive, nós temos na nossa Constituição um dispositivo que claramente coloca o direito humano e fundamental como algo fora do comércio, insuscetível de negócio jurídico. Vejam
na nossa Constituição, o artigo 199, parágrafo 4º, que diz o seguinte: a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Então, é algo fora do comércio, é algo inalienável, é algo insuscetível de comercialização. Agora, os direitos humanos e os direitos fundamentais, eles não são absolutos, né? Eles podem sofrer restrições. Então é preciso ter um pouco de cautela em relação à inalienabilidade, porque essa característica ela também não pode ser tida como absoluta. Porque, na verdade, alguns autores lembram que a inalienabilidade deveria ser dirigida apenas a alguns direitos. O professor Paulo Gonet Branco, por exemplo, entende que apenas direitos fundamentais que visam resguardar diretamente a potencialidade do ser humano e da sua autodeterminação deveriam ser considerados indisponíveis. Seria o caso do direito à vida, à saúde, à integridade física, às liberdades pessoais, como liberdade religiosa, ideológica de expressão, direito de reunião, etc. Nós entendemos que a inalienabilidade deve ser aferida caso a caso à luz da dignidade da pessoa humana, que é o fundamento, como vimos, dos direitos humanos. Por quê? Porque há vários negócios jurídicos que são válidos, que de alguma forma atingem aspectos ligados a direitos humanos e fundamentais. Por exemplo, um contrato de utilização da imagem. É possível você permitir que alguém utilize a sua imagem, que é um direito humano, um direito fundamental, mediante uma retribuição financeira. Mas o que você não pode é transferir definitivamente o seu direito de imagem para outrem. Isso você não pode fazer, se despir da titularidade do seu direito de imagem. Então nós temos que ver caso a caso, situação a situação, para bem fixarmos a inalienabilidade. Também é preciso não confundir a indisponibilidade de um direito com a disponibilidade do bem sobre o qual recai o direito. Por exemplo, o direito de propriedade é indisponível. Eu não posso despir-me da titularidade do direito a ser proprietário. Mas eu tenho a propriedade desta caneta. Este bem sobre o qual recai a propriedade, ele é disponível. Eu posso lhe vender esta caneta. Isso não tem problema algum. Então, não confundir, por favor, uma coisa com outra. Outra característica é a personalidade. Direitos humanos são personalíssimos. Eles se extinguem com a morte do seu titular. Terceiros, herdeiros, podem herdar bens materiais ou imateriais sobre os quais incidia o direito de propriedade do falecido e passa a incidir o direito de propriedade dessa nova figura, do herdeiro. Herdeiros não herdam os direitos fundamentais do instituidor da herança, ok? Herdeiros herdam bens sobre os quais antes incidia o direito de propriedade do falecido e agora passa a incidir o direito de propriedade do próprio herdeiro. Ok? Bom, outra característica é a imprescritibilidade. Direitos humanos não prescrevem, eles não se perdem pelo decurso do tempo, eles são sempre exigíveis. O professor José Afonso da Silva lembra que a prescrição atinge a exigibilidade de direitos patrimoniais comuns. A prescrição não atinge direitos humanos ou fundamentais personalíssimos. Isso significa que o fato de você não exercer um direito fundamental por uma autocontenção sua não implica em você perder este direito não exercido pelo mero transcurso do tempo. Outra característica é a irrenunciabilidade. Direitos humanos e fundamentais são irrenunciáveis, de quem pode renunciar a um direito fundamental. No máximo, um direito fundamental, como acabei de fazer referência, pode não ser exercido por força de uma autolimitação voluntária feita pelo seu próprio titular, algo que é revogável a qualquer tempo.
Por exemplo, você brigou com o amor da sua vida e você resolveu se trancar no seu quarto. Você está fazendo uma autolimitação voluntária à sua liberdade de ir e vir. Você não quer ver ninguém, você não quer sair do quarto. Mesmo que você permaneça ali um longo período, você não está renunciando ao direito à liberdade. Percebeu? E ele não será objeto de uma prescrição. Você não perderá o seu direito à liberdade pelo decurso do prazo. Ok? Bom, outra característica é a constitucionalização. Os direitos humanos devem ser positivados em ordenamento jurídico no plano constitucional, tornando-se direitos fundamentais. Nós já conversamos sobre isso. Normalmente, direitos humanos previstos no plano internacional são positivados internamente e se transformam em direitos fundamentais. E isso é desejável. Todos os dispositivos relativos a direitos humanos são normas materialmente constitucionais. São assunto da Constituição. Então, há dois fenômenos distintos que podem estar relacionados, mas eles são diferentes. Quais são esses dois fenômenos? O primeiro é o fenômeno da constitucionalização de um direito. O que é a constitucionalização de um direito? É a previsão de um direito na Constituição formal. Esse direito é constitucionalizado, ele é levado para a Constituição. Isso é um fenômeno. O segundo fenômeno é o da fundamentalização de um direito. Significa a consideração de um direito como tendo a natureza de um direito humano ou de um direito fundamental. Então, uma coisa é constitucionalizar, outra coisa é fundamentalizar um direito. Uma coisa é escrever na Constituição, outra coisa é considerar um direito como sendo um direito humano, como sendo um direito fundamental. O ideal é que todo direito considerado um direito fundamental, fundamentalizado, seja também constitucionalizado. Outra característica é a inviolabilidade. Os direitos humanos e fundamentais são invioláveis. O que isso significa? Significa que eles devem ser obrigatoriamente observados pelas normas jurídicas infraconstitucionais, pelos agentes do poder público e também pelos demais particulares. Aqui abrimos para a projeção dos direitos humanos e fundamentais no plano horizontal. Os direitos fundamentais nas relações privadas. Os particulares também devem respeitar os direitos fundamentais das demais pessoas. Vinculação dos poderes públicos. Os direitos humanos e fundamentais vinculam a todos. É a universalidade no plano da vinculação. Direitos humanos são universais porque vinculam a todos. Mas vinculam, inclusive e especialmente, os poderes públicos, porque o Estado é o grande devedor de direitos fundamentais na sua concepção clássica, como nós já vimos. Os atos dos poderes constituídos, os atos do Estado, devem observância aos direitos humanos e aos direitos fundamentais, sob pena de invalidação. Isso significa que direitos humanos e fundamentais são parâmetros, são limites à atuação positiva e negativa, material e legislativa do Estado. Todos os poderes do Estado estão vinculados aos direitos fundamentais, o legislativo, o executivo e o judiciário. Tudo que o Estado faz, por meio de qualquer dos seus poderes, tem como parâmetro os direitos fundamentais, tem como limites os direitos fundamentais. Então, isto é a vinculação dos poderes públicos. Além disso, os direitos fundamentais devem ter a máxima aplicabilidade possível, é o que nós encontramos, inclusive, na nossa Constituição, no artigo 5º, parágrafo 1º, que diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Em outro momento do nosso curso, esse tema será trazido com mais detalhes. De qualquer forma, nós encontramos aí adiante uma presunção relativa e não absoluta de aplicabilidade imediata e plena eficácia
plena eficácia das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, de maneira que sempre que possível as normas de direitos fundamentais serão de eficácia plena ou de eficácia contida, mas excepcionalmente podemos encontrar uma norma de direito fundamental de natureza programática. Isso será visto em outro ponto do nosso curso. Vamos fazer mais um intervalo e retornaremos com outras características dos direitos humanos e dos direitos fundamentais.